Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós vamos aqui a primeira aula de psicologia. No nosso caso é psicologia aplicada à teologia. Então nós vamos ver a psicologia. Na primeira parte a gente vai ver mais os conceitos e o trabalho psicológico, e depois a gente vai continuar adequando, aplicando isso à nossa realidade teológica, ok? Vamos começar na página 9, essa é a aula 1, né, desse material, tá? Do material impresso é a página 9, ok? Bom, a palavra psicologia vem do grego, né? Psique, tá? Psique quer dizer alma e mente, né? E logos é palavra, então psique, alma, logos, palavra, então psique, logos, né? Psicologia, logos, tá? Então logia é palavra, é estudo, né? É razão, tá? Então psicologia é o estudo da alma, mais ou menos definido assim, ok? Bom, o principal foco da psicologia se encontra no indivíduo, na pessoa, individualmente, não coletivamente, né? Em geral humano, né? Mas o estudo do comportamento animal também para fins de pesquisa e fazer comparação, correlação na área de psicologia, da psicologia comparada, também desempenha um papel importante, tá? Etologia aí, ok? Então é estudo do ser humano e também às vezes de animais, mas para fazer relação com os humanos. Psicologia então significa o estudo da alma, tá? E é a ciência que se dedica a estudar o indivíduo em sua essência, sua mente, né? A razão, instintos, desejos, emoções, tudo que se refere à alma, comportamentos, né? Os conflitos, né? Nas relações com o outro e consigo mesmo, todos os tipos de conflitos, né? Tudo isso vem da alma, tá? Então o estudo da alma inclui isso, né? A mente, a razão, o raciocínio, tá? Racional é raciocínio, instinto, desejo, por aí vai, ok? Bom, a psicologia então é a ciência que estuda os comportamentos, né, os processos mentais dos indivíduos, né, psiquismo. Cabe agora definir quais os termos, né, quais os termos que isso, né, dentro da psicologia que são utilizados. Dizer que a psicologia é uma ciência, por exemplo, significa que ela é regida pelas mesmas leis do método científicos, né, as quais regem qualquer outra ciência, né, qualquer outra área de pesquisa ou de busca. Ela busca o conhecimento objetivo baseado em fatos empíricos, do mesmo modo que outras ciências. O comportamento, então, é a atividade observável na forma interna e externa dos organismos na sua busca de adaptação ao meio em que vivem, tá? Forma que eles se comportam que dá para definir isso. Dizer que o indivíduo é uma unidade básica de estudo de psicologia significa dizer que ao estudar grupos, né, o indivíduo permanece o centro da atenção, né, ao contrário da sociologia, que estuda o grupo, o comportamento desse grupo, tá? Já na psicologia não, é cada indivíduo, tá? Bom, os processos mentais, então, são a maneira como a mente funciona, né? Como nossa mente trabalha. Pensar, planejar, tirar conclusões, fantasiar, sonhar, né? Tudo isso são processos mentais, tá? Bom, o comportamento humano, agora na página 11, vão acompanhando aqui, que eu deixei nas páginas para vocês, tá? Sempre que tiver dessa forma aí, é a página que eu deixei para vocês do seu material impresso, ok? Bom, o comportamento humano, então, não pode ser compreendido sem que se compreenda os processos mentais, já que eles são a base. Primeiro forma na mente, para depois, né, a pessoa executar. A psicologia possibilita também o trabalho em nível de desenvolvimento pessoal, tá? Autoconhecimento, autoestima, comunicação, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, tá? A gente vai detalhando eles aí para frente. São assuntos fundamentais e são essenciais para ampliar o seu desempenho no que se refere ao comportamento humano, tá?
Isso levando em consideração a necessidade de entender o outro, entender as reações do outro, tá? Da outra pessoa, dos outros, né? Das outras pessoas, resoluções de conflitos, né? Aconselhamento, entre outras funções. Por isso a importância da psicologia, tá? Possibilitando ao obreiro, né, um crescimento pessoal, trabalhando a si mesmo para posteriormente facilitar o contato com os seus membros, né, os seus aconselhados, né, com as outras pessoas. Bom, então vamos ao capítulo 1, tá? Autoconhecimento. Auto aqui não vem de altura, auto com U, tá? Que é próprio, conhecimento próprio. Que depois a gente vai falar de autoestima, aí as pessoas falam, a autoestima está baixa, não é de altura, tá? Então a autoestima pode estar baixa, mas porque não está falando de alto com L, com altura, está falando de alto de próprio, dele mesmo, tá? Então autoconhecimento, né? O quanto é que você se conhece? Autoconhecimento próprio. O quanto que nós conhecemos a nós mesmos? Muito? Pouco? Né? A maior parte das pessoas acredita que se conhece, mas na verdade se conhece muito pouco, né? Você ama alguém? Confia em alguém que pouco conhece? Você ama uma pessoa que você não conhece, ou confia numa pessoa que você conhece pouco, ou não conhece de jeito nenhum? Geralmente amamos e confiamos apenas em quem conhecemos muito. E se você não se conhece, como quer acreditar mais em sua própria capacidade? Tá? Como ir em busca dos seus sonhos se não acredita que você é capaz? Então, a psicologia parte desse princípio aqui. Depois a gente conecta isso nos princípios bíblicos. Tá? E por que a pessoa não acredita ser capaz? Por que não sabe quem é você? Por quê? Por isso, o autoconhecimento para a psicologia é fundamental para desenvolver o amor por si mesmo e fortalecer a autoestima, a estima dele mesmo. Tá? Muito difícil alguém se conhecer interiormente quando busca sempre o que está de fora. Tá? Busca cuidar da pele, que está de fora, mudar o corte de cabelo, que está de fora, comprar roupas novas, que está de fora, carro e coisas que possam ser vistas, né? Eliminar alguns quilinhos, que está de fora também, tem uns que está por dentro, né? Mas quase sempre esquece que o caminho deve ser o contrário, de dentro para fora. Primeiro a pessoa tem que mudar por dentro. Quando a pessoa está bem por dentro, né? Com ela mesma, né? Todo mundo percebe isso. Pelo brilho do olhar, né, o sorriso no rosto, a paz de espírito, porque a comunicação humana ela é muito complexa. A gente vai falar disso mais na frente um pouquinho, tá? Como alguém dorme mal toda noite, né, que dorme mal toda noite por causa dos conflitos, ele pode sentir paz. Como é que pode, né? Como é que é possível? Então, amar-se é uma condição básica para elevar essa autoestima, a estima própria. Desenvolvimento do amor próprio e fortalecimento dessa autoestima. Né? Como é que isso se processa? Tá? Podemos perceber que a autoestima está baixa quando desenvolvemos algumas características, como insegurança, inadequação, perfeccionismo, dúvidas constantes, incertezas do que é, sentimento vago de não ser capaz, de não conseguir realizar nada, não se permitindo errar com muita necessidade de agradar as pessoas, né? Ser aprovado pelo grupo, ser aceito pela maioria, reconhecido pelo que faz, né? E nem sempre pelo que é. Então, isso tudo aí, né? Indica a baixa autoestima, ok? Se você identificou qualquer uma dessas características, pode ser que esteja precisando aumentar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é que aumenta a autoestima, tá? É esse o princípio psicológico, ok? Bom, quais são os aspectos desse autoconhecimento? Agora na página 16. Para aumentar esse autoconhecimento é preciso ter consciência de quem se é de verdade, tá? Avaliando os pontos positivos, tantos quanto os negativos, avaliando todos eles.
Normalmente a pessoa não consegue fazer isso sozinha, ele precisa de um profissional que tem que estudar esses pontos, porque a pessoa mesmo engana ele, né? Ele pensa que ele tem um ponto positivo, mas é negativo, tem uma série de coisas aí. Mas o que é isso, né? Quais são os aspectos disso que a gente está tratando aqui? Isso acontece quando a principal fonte da autoestima está naquilo que a gente faz pelo externo, pelo exterior, como foi dito ali atrás. Então coloca todo o seu valor, né, toda a sua expectativa na opinião dos outros, né, na resposta do mundo externo. E como quase sempre nada disso corresponde ao que se espera, né, que as pessoas esperam da gente, né, ou da maioria, e ao que você é na realidade, né, se permite então depender cada vez mais de como as pessoas te avaliam, gerando um círculo vicioso, tá? E isso é um problema, né? A gente tem as várias nuances disso. A gente olhando a grosso modo aqui, parece que isso está simples, né? Mas isso é complicado, né? Isso é muito complexo, né? Quando você pega pessoas que têm esses problemas todos aí e que elas são dentro do círculo vicioso, é difícil sair, é uma doença e às vezes não é diagnosticado como uma doença, tá? Porque a pessoa parece normal, né? Aparentemente parece normal, mas desencadeia uma série de coisas. A doença é o que desencadeia depois, que aí é considerado, tá? Então, ao reconhecer os pontos negativos, nós podemos mudar eles um por um, e reconhecendo os pontos positivos vai ser mais confiante em sua capacidade de conseguir o que se deseja, né? Tem a questão da aceitação e outras coisas, tá? Bom, então vamos para o capítulo 2, a autoestima. Quais são os conceitos? A autoestima é o conceito que você aprendeu sobre você mesmo, si próprio, tá? Então, a autoestima alta é quando a pessoa conhece si mesmo, os sentimentos que possui em relação a si, né? Não nascemos com a autoestima, né? Ela vai se formando no decorrer das experiências da vida, das coisas que acontecem. Então, a autoestima envolve vários aspectos, né? Gostar de si mesmo pelo que é, né? Mesmo quando percebe as dificuldades, limitações, diferenças que a pessoa tem, tá? Mesmo ele achando que ele não está dentro do padrão, mas ele gosta de si mesmo do jeito que é, né? Sentir-se competente, né? Enfrentando os obstáculos, buscando avaliar-se com os seus olhos, não se preocupando excessivamente com o julgamento dos outros, porque as pessoas são diferentes. Aí a pessoa às vezes fica com a autoestima baixa porque ele vê o outro, o desempenho do outro, ele acha que é melhor que o dele, e aí ele entra naquela paranoia porque ele não consegue, ele se preocupa excessivamente com o que ele deveria ser, que ele tinha que competir nisso aí com as outras pessoas, né? Quando não é nada disso, né? Um indivíduo, cada pessoa é individual, cada um tem uma forma, né? E a pessoa tem as suas vantagens, apesar dele achar que não tem, mas ele tem, né? Valorizar a sua imagem corporal. A autoestima também será adequada quando gostarmos do que vemos em nós, né? Com uma autoestima positiva, o homem é capaz de expressar de forma adequada aos outros, né? Dele se expressar aos outros, né? As suas opiniões, os seus sentimentos, as suas emoções, tá? A pessoa vai conseguir ver o sucesso do outro sem se sentir diminuído, né? Vai saber aceitar a situação uma situação em que ele falhou. Então, a autoestima vai ser baixa ou negativa quando não gostamos do que vemos em nós, tá? Então é uma falta do autoconhecimento aí, vocês perceberam, né? Quando o indivíduo tem uma autoestima baixa, ele pode procurar se esconder, né? Sendo tímido. Timidez é uma forma de esconder que a estima está baixa, tá? Ele pode se esconder sendo reservado, né? Sendo pessimista. Aquela pessoa que é pessimista ao extremo, ele está escondendo, né, a autoestima dele baixa atrás daquele pessimismo, né? Ou pode desenvolver o contrário, né? Uma atitude de altivez, de orgulho, soberba, buscando disfarçar ali, né, os outros sentimentos de inferioridade que ele já tem dentro dele, tá? Então assim se processa. Então vamos para a perspectiva bíblica disso, da autoestima, tá? No capítulo 3 agora.
Como é que as pessoas atravessam períodos de crise? Período de crise tem isso? Todas as pessoas têm períodos de crise. Como é que as pessoas reagem a essas crises? O que mais elas buscam? Em quem busca a satisfação? Onde é que eles buscam resolver essas crises? As respostas que damos a estas e a outras questões costumam ser superficiais, né? E aponta normalmente apenas para questões de comportamento, né? Sem considerar que há implicações bem mais profundas acerca da nossa existência nessa vida, tá? Se ficar só no racional, a gente vai entrar em paranoia, porque a gente imagina que é tudo comportamental, e não é assim na realidade. O homem foi criado para adorar ao Deus único, tá? Essa é a perspectiva, que o homem foi criado para adorar o Deus único, mas ele busca satisfazer a si mesmo. Aí já começou a errar, tá vendo? Há um conjunto de termos que fazem parte do nosso vocabulário que na maioria das vezes são usados indistintamente para indicar a maneira como nós olhamos e avaliamos e estimamos a nós mesmos, tá? São eles: autoestima, amor próprio, autoimagem, valor pessoal, etc. São vários, tá? Todos esses termos têm em comum a grande preocupação do homem consigo mesmo, tá? É um baita egoísmo isso, né? Mas é a realidade. Isso é a pessoa, é uma preocupação da pessoa consigo mesmo. Quando a autoestima está baixa, é porque a pessoa está focado nele, ele está decepcionado com ele, tudo é ele, né? E parece que o mundo gravita em volta dele, né? Ele sequer, né, se coloca numa posição, mesmo às vezes com timidez, mesmo escondendo isso, para ele as coisas tinham que funcionar melhor, né? Então a preocupação maior do homem é consigo mesmo. Então aí entra a perspectiva bíblica para resolver esses problemas, tá? Mas vamos antes para os significados, né? Autoimagem, aqueles que nós falamos ali, alguns deles, né? Autoimagem e autoconceito, tá? Esses termos se referem ao conhecimento e avaliação que o homem tem de si mesmo, tá? Começa com isso. Na Bíblia encontramos algumas ilustrações indicando que temos habilidade para retratar a nós mesmos e avaliar a nós mesmos, né? Fazer uma autoavaliação, tá? A autoestima e o valor pessoal, tá? O homem foi criado para adorar a Deus, como nós já falamos ali atrás, e não há qualquer orientação bíblica de que Deus nos incentive a concentrar a adoração em nós mesmos, tá? Por parte de Deus não, por parte do homem sim. Hoje é bem complicado isso, né? Na adoração, muitas, né, por conta desse valor que as pessoas dão em si próprios, aí a música vai para esse lado, tentando resolver o problema do indivíduo e tal. Toda a adoração, em vez de adorar a Deus, fica centrado no homem, né? Mas falamos disso mais na frente, né? Amor próprio, né? Ou amar a si mesmo. É comum se referir ao amor próprio como autoestima, tá? Como autoaceitação ou autoimagem, né? Positiva, a imagem que tem de si mesmo, positiva. Biblicamente, porém, amar a si mesmo significa desejar e buscar ativamente o próprio bem-estar, tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional. É claro que a baliza, os limites são bíblicos, são de Deus e não os nossos. Porque quando a gente coloca isso acima de tudo, né? Quando a gente não coloca a hierarquia necessária, aí nós vamos buscar o nosso bem-estar físico, emocional e etc., baseado no que as pessoas esperam, ou na gente mesmo, ou na própria coisa, né? O bem-estar físico, satisfazer uma necessidade física, né? Porque aquilo foi Deus que colocou e eu preciso fazer isso. Mas quais são as regras? Quais são os limites disso? Porque existem os limites, né? E todas as situações que o homem cria, né, o homem mesmo que cria, normalmente elas estão ligadas a ele exagerar nessa tentativa de satisfação das emoções ou do corpo físico.
Então, há na palavra, né, de Deus a indicação de que temos habilidade para cuidar de nós mesmos, tá? Agindo em favor da nossa preservação e de nosso próprio interesse, tá? Dentro dos parâmetros que eu falei, tá? Leiam aí Efésios 5:29, dá uma indicação disso, uma só, né? Considerações então imprescindíveis, né? Que precisam ser consideradas, tá? Fazer uma avaliação pessoal e cuidar do nosso próprio interesse são atividades boas em si mesmo, e o alvo de Deus é que elas sejam feitas com equilíbrio, sob o padrão da palavra, do temor de Deus e para a glória de Deus, porque se nós usarmos como parâmetro de avaliação nós mesmos ou o mundo, vamos sempre entrar no caminho contrário e vai, ao invés de aumentar a autoestima, vai abaixar ela mais, tá? Bom, retratar e avaliar a nós mesmos e cuidar do nosso próprio interesse são atividades suscetíveis ao engano. A pessoa pode enganar ele mesmo, como eu disse para você lá atrás, tá? Por quê? Bom, ao longo da vida nós reunimos um conjunto de observações e avaliações enganosas a nosso respeito, influenciado por quem? Tá? Pelo que os outros dizem a nosso respeito, tá? Ou a ordem de valores do mundo. O mundo determina os valores, né? Quais são os parâmetros de aparência física, de riqueza, né? Como é que ele tem que ser assim na sociedade para ser uma pessoa aceita pelo grupo, né? Tem que ter um nível financeiro, tal, prazer, fama e outros valores, tá? São muitos aí também nessa listinha. E o que pensamos sobre nós mesmos também, e o que pensamos sobre nós mesmos tem a ver com o que nós adquirimos, tá? Por influências, né? E o pessoal lá de baixo, né? Satanás e seus ardis também influenciam, né? Por interesse próprio, né? Para que a pessoa abaixe a autoestima e não consiga se chegar ou se aproximar de Deus, tá? Então temos que considerar que o nosso coração é enganoso, tá? Nosso coração enganoso, ele pode determinar o nosso modo de pensar e de agir. Então, normalmente as pessoas que estão perdidas, né? Elas estão perdidas porque foram enganadas. Enganadas por quem? Por tudo isso que eu falei aqui e mais, né? Ele mesmo aceitou isso, tá? Ele se enganou, né? Aceitando esses valores, essas formas de conduta aí. Então a palavra de Deus nos exorta a não pensar acerca de nós mesmos além do que convém, tá? Aí tem umas estatísticas, depois vocês dão uma olhadinha, e quando não usamos o padrão correto para nos medir, consequentemente vamos ter uma visão distorcida de nós mesmos. Perfeito? Bom, e quais são as consequências dessa visão distorcida? Vamos citar algumas aqui. Retraimento, que é o mesmo que é o medo de assumir responsabilidade, fracassar, a pessoa fica retraída, ele não consegue crescer nem financeiramente, emocionalmente, né? Na empresa, no seu trabalho, na sua família, em todas as coisas. Aquele medo de assumir a responsabilidade e fracassar faz ele retrair. Tá? E ele fica retraído nisso. E pode resultar em limitação do uso que Deus quer de nós, né? Do que Ele quer, do que próprio Deus precisa de nós, né? Os talentos que Deus nos confiou, tá? Podemos e devemos ter ousadia no Senhor, em Cristo, tá? 2 Timóteo 1,7 fala disso, tá? Bom, o outro 2 é a atitude de competição ou inveja, né? Pode resultar em ameaça, medo, ira, depressão, morte. Está cheio de exemplos disso na Bíblia. Para que a gente olhe, a Bíblia nos ensina o que fazer e o que não fazer, né? A briga de Raquel e Lia, ou Léa, né? É um absurdo, mas é uma questão de inveja, de ira, e uma coisa puxa a outra, né?
com o caso de Caim e Abel, né? Inveja virou ira, que teve assassinato, e um pecado puxa outro, um abismo puxa outro, né? Saul tinha tudo para firmar o seu reino, né? Mas olha o que ele invejou Davi, né? Ameaçou Davi, e por aí vai, tá? Sara e Agar, José e os seus irmãos, e é só alguns exemplos. A Bíblia está recheada desses exemplos aí, tá? Que é aquela atitude de competição e inveja, que não é muito fácil de combater, né? O combate é feito com o autoconhecimento, conhecendo a palavra de Deus, a gente vai conhecer a gente. Nós vimos lá atrás que isso não é uma tarefa muito fácil, né? Essa tarefa, né, de observar isso, né, de entender isso, porque a gente mesmo se engana, né? A filosofia ensina: conheça-te a ti mesmo, né? E por mais que a gente tenha autoconhecimento, a gente não conhece a gente mesmo. Então a gente tem que conhecer o Criador, né? E através do conhecimento do Criador, aí a gente começa a conhecer um pouquinho da gente, aceitar que nós somos pecadores. Isso não é tarefa fácil, não. Humanamente falando, a pessoa jamais aceitaria se ele não tiver conhecimento de Deus, né? Então aí a gente vai criando um norte aí a partir disso, tá? Vamos primeiro pontuando os problemas, depois a gente volta para o trilho. Então, fomos criados por Deus, né, com um propósito, né? Nosso alvo maior é que Cristo cresça e a sua imagem seja reproduzida em nós, tá? A imagem de Cristo seja reproduzida em nós. Tá, lá no 4 fala que a busca de aprovação pelo que fazemos ou pelo que produzimos, né, pode resultar em negligência do que é mais importante, né, que é a tirania dos deveres, né? Então, se a busca de aprovação pelo que fazemos ou produzimos, pode acabar fazendo com que a gente negligencie pontos importantes que deveriam ser observados, tá? No nossos deveres, né, diversos, e para com Deus, o nosso relacionamento com Deus é baseado na graça e não no que nós fazemos ou o que nós valemos, tá bom? Bom, então pulamos para o foco, né? O foco da autoestima à luz da Bíblia, da palavra, tá? O texto bíblico mais frequente e é usado equivocadamente, né, para divulgar e defender a mensagem da autoestima, né, para subir a autoestima, né, à luz da Bíblia, é aquele que fala: ame o seu próximo como a ti mesmo, né, a si mesmo. Então fala do amor próprio, mas usando a Bíblia de uma forma equivocada. Não há aqui uma exortação para a gente amar nós mesmos mais, tá? Não tem uma orientação bíblica para que nós venhamos amar a nós mesmos, né? Primeiro, para depois amar os outros. É ao contrário, né? O que queres que vos faça, façais vós primeiro, né? Então nós temos que amar mais o outro do que a nós mesmos, né? Porque fazendo isso nós vamos encontrar amor para nós, né? Pelo contrário, esse texto aí, né, o Senhor nos chama a sermos homens e mulheres compassivos. O que é compassivo? É ter compaixão, né? Ser misericordioso na busca do bem-estar do próximo, né? E uma coisa que o homem, no seu instinto competitivo, ele pode pular essa parte simplesmente, tá? Justificando a competição. Cristo não ordena, né? Mas pressupõe o amor próprio, porque quem está em Cristo, ele já vai ter o amor próprio, porque ele entende todas essas coisas. Tudo isso aqui a gente elimina um monte de etapas simplesmente estando em Cristo, tá? O desejo, né? Desejo busca ativamente, né, o bem temporal, as coisas do mundo, riquezas, casa, carro, essas coisas do mundo, né? O bem temporal e eterno de meu próximo, né, com o mesmo zelo. Então, assim, quando eu busco as coisas para o meu próximo com o mesmo zelo que eu busco para mim, né, aí há uma preocupação, minha perseverança do que busco o meu próprio bem. Então, com o mesmo zelo que eu tenho para buscar as coisas para mim, eu deveria ter para buscar para o próximo. É isso que ele está falando, né, que é o caso do bom samaritano. Na Bíblia está recheada também de exemplos desse tipo aqui, tá? E tem alguns versículos aí, vocês leem, tá, para que possa firmar esse conceito aí, tá? Bom,
Aí então passamos para uma outra parte, porque é a parte da boa comunicação. Saímos daquele campo lá da estima do pessoal e vamos para a comunicação. Porque se tem uma coisa que atrapalha muito é a falta de comunicação, tá? Então vamos detalhar isso também. O primeiro conceito é empatia, tá? Porque empatia tem várias outras palavras que eu não vou explicar todas elas agora, mas tem antipatia, tem simpatia, tem empatia pra caramba, tá? Mas a empatia, ela é a palavra que significa a arte ou a habilidade de se colocar no lugar do outro, tá? Além das palavras, existe um mundo infinito, tá? Então, se eu tiver a capacidade de trocar o lado, né, como diziam os antigos, né, então eu poderei entender um pouquinho a coisa, tá? Então, além das palavras, tem um outro mundo, tá? Que são estímulos, que a comunicação não é feita só com palavras. Ah, mas eu não falei isso. Tem hora que não precisa falar, não falou mesmo, a pessoa percebeu aquilo. Que jeito? Por gestos, por estímulos, por energias, por sei lá, que são recebidos pelo próximo. Quando eu estou falando com vocês aqui, eu estou usando, né, o sistema de comunicação humano, que é muito complexo. Aí vocês vão percebendo em mim, né, detalhes, né, que se comunicam também, que juntando com a fala, não, mas eu não falei, né? É uma das desculpas mais esfarrapadas que a gente vê, eu não falei isso. Não falou, às vezes, com palavras, mas às vezes, né? Tem o caso de que não falou mesmo, né? Então, através dos quais a comunicação se processa. Eu só queria provar para vocês que a gente não fala só com palavras, a gente fala com um olhar, com um tom de voz um pouco diferente, né? Com um franzir do senho, aí, um levantar de sobrancelhas, aí, né? E pode comunicar muito mais, né, das coisas que estão contidas na própria mensagem falada, tá? Então, algumas curiosidades interessantes para que cada um possa refletir e tirar algum proveito, tá? Os problemas são simples, normalmente eles são simples, tá? Uma das constatações, né, de pessoas que se dizem com grandes problemas de comunicação é que de fato os problemas são simples e de fácil solução, né? O que ocorre é que esse problema, por menor que seja, ele compromete a comunicação, tá? Simplesmente ele não vai conseguir se comunicar. É um dos grandes problemas, né? O sistema, a diferença de comunicação de uma pessoa mais velha com um adolescente, por exemplo, se a pessoa não entende isso que a gente está falando agora, ele simplesmente não consegue se comunicar. Ah, mas não falei nada. Não precisa falar, não é para o adolescente, né? A gente se comunica com outros sinais e outras coisas, né? Estou dando um exemplo do adolescente, mas tem o idoso, tem cada um na sua, tá aí, e da pessoa mesmo com outro do seu igual. Então, se nós entendermos que o sistema de comunicação humana é bem complexo, nós vamos diminuir aí um pouco do estresse, tá? Da falta de comunicação. A falta de comunicação pode inviabilizar muita coisa, tá? Então, o somatório desses pequenos problemas impede que uma pessoa se comunique com fluidez e com naturalidade, tá? É o mesmo princípio de que a união faz a força, né? Então, a junção também, o contrário, faz, tá? O conjunto dessas dificuldades neutraliza o efeito que a comunicação poderia provocar, impedindo de mostrar o seu potencial, né, e a sua competência, gerando frustração na vida pessoal e profissional. Aí a pessoa sabe fazer, sabe o que quer, tem, né, mas não consegue comunicar. Ele não consegue falar para as pessoas não conseguem entender, entendeu? Então há um bloqueio aqui. Por isso que eu falei para vocês que às vezes a ajuda de um profissional a mediação de um profissional vai ajudar bastante nesse inteirinho aqui, porque tem muita coisa por trás disso. A gente olha e fala, a grosso do modo, sem entender, sem estudar isso, a pessoa pensa, mas não tem nenhuma necessidade disso não, né? Mas tem, tá? Porque é a vida da pessoa que tem. Se ele não consegue se comunicar, ele não consegue vender, não consegue crescer, não consegue fazer isso, e a vida da gente é feita disso. Quem é que vive sem vender nada, né? Sem se comunicar com as pessoas, não é? Então, e tem algumas coisas. A timidez é o outro, né?
Comunicação 1, timidez. Há pessoas que possuem muito conhecimento, muito talento, mas na hora de falar em público, em uma reunião, ou quando convidados para proferir uma palestra, fica totalmente apavorado e prefere fugir a enfrentar. Tá? Então, eu já vi muitas pessoas assim, né? Se nós observarmos bem, uma pessoa não é valorizada por aquilo que sabe ou por aquilo que conhece, mas por aquilo que faz, né, com aquelas coisas que ele sabe, o que ele consegue fazer com o que sabe. Tá? Tem gente que sabe muito pouco, mas ele pega esse pouco e faz uma limonada, né? O mundo fala do limão e da limonada, né? Então vamos usar o exemplo, né? Ele só tem um limão amargo na mão e ele faz uma limonada e vende ela, né? Então por isso a timidez tem impedido muitas pessoas de conseguir galgar melhores possibilidades de sucesso na vida, tá? Basicamente o problema de timidez manifesta por medo, né? A estima lá atrás, vocês lembram que a gente falou disso, né? Falta de conhecimento de si mesmo, né? E medo de não ser bem sucedido, de errar, de ter o famoso branco, né? Daquele apagão, e ali o medo do julgamento das outras pessoas, tá? Apesar de se falar muito nisso hoje em dia, uma das coisas que a pessoa mais tem medo no mundo é o julgamento dos outros, né? Que nem sentido faz às vezes, né? Quando a pessoa está mais velha, fala, mas eu me preocupo com uma coisa que, né, não faz o mínimo sentido, tá? Bom, o próximo depois da timidez é o saber ouvir, na página 29. Saber ouvir é muito mais do que escutar, né? Vamos separar aqui ouvir de escutar. Escutar é só o som que chega, né? Você processa aquilo. O ouvir é você processar aquilo mais profundamente, né? Então, é muito mais que escutar, é dar a nossa interpretação, é interpretar o que recebemos, o que escutamos, tá? Conforme desejamos, baseado nas nossas próprias limitações, no nosso conhecimento, nas nossas experiências, uma série de coisas. Quando nós ouvimos alguma coisa, nós decodificamos aquilo com base no nosso cabedal de conhecimento. Tá? Então, saber ouvir é cultivar a difícil arte, essa é difícil, da empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, nós falamos ali atrás. Tá? Ou prestar muita atenção no significado das palavras, né? De maneira que a pessoa está transmitindo o seu estado emocional, seus limites, né? Os seus conhecimentos. Tudo isso faz a decodificação da gente. Então, saber ouvir é uma arte. Porque se você está ouvindo, estou ouvindo, a pessoa está falando, eu estou ouvindo, estou caladinho ali, mas eu estou aqui, ó. Né? A pessoa é assim, né? É sim, nada, eu não estou ouvindo nada, eu não tô se a pessoa percebe que eu não estou decodificando, que eu não estou prestando atenção, é muito pior, né? Então, saber ouvir é uma questão de sabedoria mesmo, tá? A pergunta ideal para termos a evidência se de fato o outro entendeu o que dissemos é: o que você entendeu do que eu disse? Você entendeu alguma coisa do que eu disse? O mundo seria certamente bem melhor se as pessoas conseguissem se relacionar melhor, se pudessem responder a essa pergunta, né? Quando ouve, né? Quando coloca-se à disposição para ouvir, né? A pessoa ouvir, dar o seu parecer, né? Envolver-se. Porque às vezes a gente nem quer se envolver, a gente está ouvindo só por, por educação, por interesse, né? É porque é o seu chefe, é porque você tem algum interesse nele, porque é seu cliente, mas as pessoas percebem. Lembra que eu falei da comunicação e que uma coisa está ligada com a outra? Pois é, e aí só, né? Você não falou, não precisa falar, né? Só pelos gestos, pelos sinais, as pessoas conseguem ouvir, tá? Entender, né, a mensagem, né? Bom, então saber ouvir e saber falar, a relação desses dois, né? Não saber ouvir é um defeito gravíssimo, né? Coisa alguma corta mais a alegria de um bom palestrante, né? Quando o ouvinte está frenético para entrar na conversa logo que haja uma brechinha ali. Está prestando atenção em nada, ele quer entrar, quer botar um pitaco dele no meio. Então saber ouvir é mais difícil, né? É a arte mais difícil, né? E dar ao parceiro força e estímulo para expor com mais facilidade o que tem em mente. Então, as pessoas que sabem ouvir é facilmente detectada. Mesmo no auditório, tem um monte de pessoas caladinho ouvindo, mas tem pessoas que ele dá sinais de que está ouvindo, ele faz gestos de que está ouvindo e que está prestando atenção.
tá? Ele consegue oferecer respostas quando o palestrante usa inteligentemente algum gatilho para ver quem é que está prestando atenção. A pessoa consegue, porque ele vai demonstrar que prestou atenção, né? E é facilmente detectável isso também, né? Então a comunicação é complexa, né? De uma forma, por causa dos pequenos pontos, mas é perfeitamente detectável, tá? Bom, então o saber ouvir é tão importante quanto o saber falar, às vezes até mais, né? Em alguns casos, tá? Na realidade, basta ouvir atentamente quem nos fala para nos tornarmos pessoas interessantes. Para aquela pessoa nós seremos interessantes, seremos simpáticos, bem vistos, bem relacionados. Pessoas que sabem ouvir têm melhor avaliação do que os outros, tá? Pessoas que sabem ouvir conseguem melhor avaliação dos outros. Já que o problema é a avaliação dos outros, então quem sabe ouvir tem essa vantagem, tá? Em etiqueta de linguagem social, né, essa etiqueta tem que ser respeitosa, né, para a questão de falar e ouvir, tá? Correta, clara, objetiva, nunca vulgar vocabulário. É preciso que nos façamos entender quando falamos com exatidão e presteza. Então, uma das regras é essa: as pessoas entendam o que está falando, tá? No caso da igreja, né, você já viu que a pessoa entra lá, fala, você não entende nada, né? Ele não se fez entender, não se esforçou para as pessoas entenderem, porque se ele esforçar um pouquinho dá, tá? Às vezes vem, grita, fala, soa, faz aquele movimento, aquele barulhão, e você não entendeu nada. Então tem que ser correto, claro, objetivo, não vulgar, né? Nosso vocabulário, nós temos que zelar dele, a nossa forma de comunicação. Eu tenho que ficar aqui prestando atenção, eu tenho que ficar me corrigindo. Eu, que já tenho uma certa experiência, tenho que ficar o tempo todo prestando atenção, ainda cometo erros pra caramba. Eu vou mostrar pra vocês isso, tá? Não tem vergonha de mostrar isso não, tá? A voz, lá na frente eu falo. Outra grande dificuldade para muitos, né? A voz é sobre a utilização adequada da voz, tá? Que é outra coisa, né? A pessoa que fala muito devagar, né? As pessoas não têm paciência de ficar esperando o outro completar as frases, né? Outras têm uma dicção ruim, né? Você não consegue entender ali, né? Ou fala de forma linear, ou ainda com volume muito baixo, né? A questão é simples, né? Como eu posso esperar de fato que alguém me compreenda ou preste atenção no que eu digo, que eu sequer consigo entender o que eu mesmo estou dizendo, tá? Então eu tenho que cuidar disso, eu tenho que, né, tem como treinar isso, melhorar isso, tá? Todas essas coisas que eu estou falando aqui tem jeito de trabalhar. Eu nasci assim, eu cresci assim, então muda esse assim. É possível mudar, tá? Bom, outra coisa é que o corpo fala. O corpo, né? Eu já tinha falado disso lá atrás por causa de gesto, mas tem expressão corporal, tem gesto, etc. Tá? Curiosamente, a expressão corporal assume até mais importância do que a voz, né, na hora da comunicação. Em alguns casos, até mais do que o conteúdo. Já vi isso acontecer. Tá? Medo de olhar nos olhos, expressão facial incongruente, né? Fora do contexto, né? Aparência mal cuidada, outra coisa. A ausência de gestos, né? Gesto nenhum, ou gestos excessivos, começa a gesticular demais, né? Ele tem uma medida certinha, né? E bem como postura inadequada são suficientes para tirar o brilho de um processo de comunicação. Então eu quero me fazer entender, eu quero que as pessoas me ouçam, então eu tenho que prestar atenção em todos esses detalhes. E um detalhe aí um detalhe facilmente resolvível, pode invalidar a comunicação, né? Posso ser bloqueado, né, pela outra pessoa. Às vezes até a pessoa faz aquilo sem perceber, tá? A pessoa faz aquilo involuntariamente, sem perceber, né? Te bloqueia. Que é uma palavra moderna, né? Mas vocês entendem o que eu estou dizendo, né?
é o bloqueio mental, aí não te ouve, né? Você fala, começou a falar, se você não convencer a pessoa, se a pessoa não gostar do seu jeito, não for com a sua cara, pronto, bloqueado. E aí você pode falar que não vai te ouvir, né? Essa é a questão, tá? Então, os vícios da comunicação, aqui está o meu grande problema também, né? Tem muitos outros problemas, mas esse aqui me tira do sério, tá? Quantas vezes ouvimos, ou melhor, tentamos ouvir as pessoas, né, acompanhar o seu raciocínio, mas fica difícil depois de ouvir alguns ruídos como esse sabe quando eu faço o podcast, né, eu pego ele, edito ele e vou cortando os fico uma meia hora cortando gente, esse me mata, acaba comigo, né? Outros é aleluia, outros é cada um tá, né? Ou tem coisas modernas, tipo, tem uns jovens falam muito tipo, né? Vício de linguagem, né? Fica essa, sabe? Eu fico me policiando, né? Aí, ó, saiu de novo. Então deixamos de prestar atenção no conteúdo e ficamos incomodados aí com aqueles sons que dificultam a compreensão, tá? Nós podemos melhorar isso. A outra coisa é a prolixidade. O que é o cara prolixo? Você conhece alguém que dá várias voltas, enrola, né, rodeia toco, né, para falar transversais aí, faz retorno, dá marcha ré, para depois chegar lá no ponto? Pois é, isso é prolixo. A gente não tem paciência. Já viu aqueles programas de auditório? Quem nunca, né, ficou irritado e desligou o televisor por causa da prolixidade? Vai empurrando e enchendo linguiça e falando. Na igreja não acontece isso não, né? Acho que não, né? Pois é. Então, já deu para perceber que nós estamos falando de pessoas prolixas, que ninguém aguenta por muito tempo ouvir pessoas que não são objetivas, que falam demais, desnecessariamente, fica repetindo, principalmente assuntos sem interesse, escolhe errado os assuntos, seja objetivo, corta, pega o que você vai falar lá, corta pela metade. Agora você fala. E aí sim, você pega só as coisas que têm interesse. E não olha para o seu interesse, olha para o do ouvinte. Que isso vai interessar para o ouvinte? Esse aqui vai interessar para mim. Vou explicar isso aqui. Não, isso não, ninguém vai interessar por isso. Então corta isso. Tá? Controle emocional. Você já ficou magoado, chateado, um dia inteiro, simples fato ocorrido. Quem não teve um dia ruim no trabalho, no trânsito, né? No serviço mesmo, e um tom de voz ali no momento de discussão, né? Um bom dia que não falaram. Já imaginou o poder que você mesmo dá de presente a uma pessoa que você nem conhece, talvez nunca mais veja na vida, ou mesmo alguém conhecido, que é a capacidade de tirar o seu bom humor, o seu otimismo, a sua motivação? Então uma coisinha dessa aí pode prejudicar a sua fala lá, e se não tiver controle emocional, você já vem com aquela adrenalina ali, já quando vai falar ali, já põe tudo a perder por conta de outros fatores. Então, fatores extras que vão prejudicar. Então, a gente tem que desligar uma parte, ligar a outra e ter controle das emoções, porque às vezes tem dia pra gente que é muito emocionante, né? Eu tenho desses dias, né? Emocionante pra caramba, mas depois eu tenho que vir aqui dar aula, vocês não sabem o que aconteceu. Então, de qualquer modo, é importante que você mesmo mantenha o devido controle emocional e saiba se proteger dessas negatividades, porque elas vêm, né? São negatividades. Foco de mudanças. E você não pode mudar as atitudes e comportamento das outras pessoas. Vou repetir, você não pode mudar as atitudes e o comportamento das outras pessoas. Passa a vida inteira tentando mudar os outros. Assuma, você é o responsável apenas por o que está dentro do seu alcance, pelas mudanças que pode proporcionar a você mesmo. As outras pessoas vão ter que elas mesmas ouvir, entender e tomar a atitude delas. Você não vai mudar ninguém. Eu já vi pessoas se arrebentar para tentar mudar os outros e não conseguiu, né? Motivação e autoestima. Vamos voltar para a tal da autoestima aqui com a motivação, tá? Considero um dos aspectos mais importantes da comunicação,
de uma pessoa, a energia que flui através da sua voz, do seu corpo, das suas palavras, da sua postura, do seu olhar. A expressão do seu otimismo, da sua alegria, né? Ou do seu pessimismo, da sua agressividade, da suavidade, do nível da sua autoestima. Nós temos que entender que nós temos que cuidar, zelar do nosso corpo, zelar da nossa alma, zelar do que precisa. Então, fazer exercícios físicos regularmente ajuda. Eu seria hipócrita se eu não fizesse e viesse falar isso aqui para vocês, né? Exercícios físicos para você botar as toxinas para fora, para botar as coisas negativas para fora. E foco, concentração, e pensa em tudo isso aí e vai fazendo uma coisa estruturada. Pensa, raciocina, planeje, estruture antes, tá? Quão agradável é a energia que flui de pessoas otimistas, bem-humoradas, felizes. Ninguém quer ouvir um mal-humorado, né? Uma pessoa mal-humorada. Ninguém quer ouvir. Ouve, mas não quer ouvir. Amém? Vamos terminar a aula de hoje? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Voltamos na próxima.